Sabe, existe um paradoxo que me fascina na vida moderna. Qual? Nossos corpos, eles são o resultado de milênios de evolução, onde se mover a diferença entre viver e morrer, né? Sim, fomos feitos para caçar, fugir, construir. Exato. E hoje a nossa maior maratona, muitas vezes, é entre uma reunião no Zoom e outra. É uma mudança radical. E o material que a gente vai analisar hoje parte de uma premissa que parece óbvia, mas que a gente esquece o tempo todo. Nosso corpo foi feito para o movimento. E é disso que vamos falar. A nossa missão aqui é entender por que a nossa biologia lá no fundo ainda clama por atividade e qual é a conexão real, quase mágica, entre um corpo que se move e uma mente que se expande. Pois é, e o ponto aqui vai muito além daquela ideia de preciso fazer exercício para queimar calorias, sabe? Com certeza. O que essa análise nos mostra é que o movimento é, na verdade, uma linguagem. É um sinal constante de vitalidade que a gente envia para o nosso organismo, principalmente para o cérebro. É como se a gente estivesse dizendo para o nosso sistema: estamos vivos, estamos prontos. Exatamente. E para decodificar essa linguagem, os textos sugerem um ponto de partida brilhante, que é uma das formas mais complexas e alegres de movimento que existem: a dança. Ok, vamos analisar isso. A dança é um ótimo começo porque ela quebra aquela imagem do exercício como algo, sei lá, mecânico, repetitivo. Totalmente. A descrição aqui é que a dança une corpo, mente e emoção em uma mesma sinfonia. E isso me pega. Não é só sobre mexer braços e pernas. Não mesmo. Quando a gente dança, áreas do cérebro ligadas à memória, à coordenação, até à criatividade. Elas são ativadas ao mesmo tempo. É um treino completo para o cérebro, disfarçado de festa. De festa, isso. E o conceito-chave por trás dessa festa cerebral é a neuroplasticidade. Que é a capacidade do cérebro de se adaptar, de criar novas conexões. Perfeito. É a capacidade incrível do cérebro de se reorganizar, de criar novas conexões neurais em resposta a novas experiências. Pense no cérebro como uma cidade, sabe? A neuroplasticidade é a construção de novas ruas e pontes. E a dança seria o que acelera essa construção. É um estímulo poderosíssimo. E o legal é que não precisa ser um dançarino profissional. O simples ato de tentar seguir um ritmo, qualquer ritmo, já força o cérebro a criar essas novas rotas. Pera, então não importa se a pessoa tá dançando valsa, samba ou só, sei lá, pulando de forma desengonçada no meio da sala. Não importa. O benefício principal já está acontecendo. É exatamente isso. O improviso, aliás, talvez seja até mais poderoso. Por quê? Porque exige mais criatividade e adaptação. O cérebro não está no piloto automático, entende? Ele está resolvendo um quebra-cabeça em tempo real. Onde coloco meu pé agora? Como o meu corpo responde a essa batida? Cada uma dessas microdecisões é um exercício de neuroplasticidade. É o cérebro aprendendo e se fortalecendo. Em tempo real. E aqui é que fica realmente interessante. Porque essa ativação cerebral, pelo que entendi, é só começo. É o gatilho. É como apertar um botão que dispara uma cascata de reações químicas pelo corpo, o que a análise chama de sinfonia de processos internos. É, na verdade, um coquetel hormonal potentíssimo que a gente mesmo produz. Um coquetel da felicidade. Praticamente. Começa com a liberação de dopamina, o neurotransmissor do prazer, da recompensa. É por isso que dançar é gostoso. Certo. Depois vem a serotonina, que regula o humor e traz aquela sensação de bem-estar. E, claro, as famosas endorfinas, nossos analgésicos e euforizantes naturais. É por isso que depois de se movimentar, a gente sente uma leveza, quase uma euforia. Exato. Não é só impressão. Isso é incrível. Então aquela química da alegria não é só uma metáfora. Não. É um fato biológico. E o gatilho é algo tão simples como se mover ao som de uma música. Mas e o outro lado? E o estresse que a gente acumula durante o dia? Aí está a contrapartida genial do nosso corpo. Sabe aquela sensação de que os problemas parecem menores depois de uma boa corrida ou de uma dança? Totalmente. A análise mostra a química por trás disso. Enquanto o corpo produz essa injeção de bem-estar, ele está ativamente desligando o alerta vermelho do estresse. Reduzindo os níveis de cortisol. Exatamente. É uma recalibragem biológica.
O corpo está literalmente usando o movimento para descarregar sobrecargas emocionais. Aquela leveza não é só poética, é fisiológica. Essa fisiologia vai além do cérebro e dos hormônios, né? O corpo todo responde. O sistema inteiro, A lista de benefícios é enorme. A circulação sanguínea melhora, o que leva mais oxigênio para cada célula do organismo os músculos e as articulações se fortalecem, o que nos dá mais sustentação. e até a nossa postura e o nosso equilíbrio melhoram. É um efeito dominó positivo. A metáfora usada na análise é perfeita. É como se cada movimento fosse uma pequena injeção de vitalidade no organismo. É isso. E essa vitalidade é sistêmica. Não é só um músculo que está sendo trabalhado, mas todo o sistema cardiovascular, respiratório, músculo esquelético. Tudo está sendo afinado e energizado. É como um carro que ficou muito tempo parado. Exato. O motor falha, os pneus murcham. O movimento é o ato de ligar esse carro todos os dias, de manter tudo funcionando como deveria. E essa ideia da dança como um estímulo completo é uma porta de entrada fantástica para o argumento central da análise, não é? Com certeza. A dança é o exemplo perfeito com música e emoção, mas o princípio se aplica a tudo. Caminhar no parque, correr na rua, pedalar, nadar. Todas são formas de atender a essa necessidade biológica. O exercício é apresentado quase como um remédio natural e os dados são impressionantes. São muito claros. Pessoas ativas têm um risco comprovadamente menor de desenvolver doenças cardíacas, diabetes, depressão e até alguns tipos de câncer. Sim, e o mais importante é que a análise nos ajuda a entender o porquê por trás desses dados. Não é mágica, é mecanismo puro. Certo. A atividade física regular ajuda a regular hormônios cruciais como a insulina, por exemplo, o que explica a redução no risco de diabetes. Ela também fortalece o nosso sistema imunológico. Nos deixando mais resistentes. E talvez o mais fascinante, estimula a produção de novas células, um processo de renovação constante do corpo. Tem uma frase que resume isso de uma forma muito poderosa. É como se cada vez que você se movesse, dissesse ao corpo, precisamos estar prontos para viver plenamente. É um comando. Um sinal para o corpo inteiro de que ele precisa estar no seu melhor estado. Exato. É um comando de prontidão para a vida. E essa prontidão, como a gente viu com a dança, não é só física. A mente é diretamente beneficiada. Espera um pouco, esse ponto é interessante. A análise conecta o ato de correr, por exemplo, com a tomada de decisão. Como exatamente isso funciona? Parece um salto grande, né? Parece. Entre correr e decidir algo importante. Mas a conexão é bem direta. Quando você corre ou pratica um esporte, o seu cérebro está constantemente processando informações e tomando decisões rápidas. Piso aqui ou ali? Aumenta o ritmo agora? Isso. Como eu me desvio desse obstáculo? Isso fortalece as mesmas redes neurais que a gente usa para tomar decisões mais complexas no dia a dia. Faz sentido. Além disso, e talvez mais importante, o exercício aumenta drasticamente o fluxo sanguíneo em todo o corpo. O que significa mais oxigênio e mais nutrientes chegando ao cérebro. Exatamente. Um cérebro mais bem nutrido é um cérebro que funciona melhor. O resultado prático disso é mais clareza mental, mais foco, mais capacidade de concentração. E a longo prazo? A longo prazo, esse cérebro bem irrigado e constantemente desafiado tem um risco muito menor de desenvolver doenças neurodegenerativas. É um ciclo virtuoso perfeito. Um alimenta o outro. Isso. A conclusão do material é: um cérebro saudável pede um corpo ativo e um corpo ativo reforça um cérebro saudável. E essa ideia de um ciclo virtuoso me leva a pensar no oposto. Se o movimento é esse sinal de crescimento e prontidão, a ausência dele, o sedentarismo, deve ser um sinal contrário. É o sinal de desligamento, né? E a análise é bem direta quanto a isso, descrevendo o sedentarismo como uma das maiores causas de envelhecimento acelerado. E não estamos falando de envelhecimento estético. De jeito nenhum. É um processo de definhamento interno. Os músculos enfraquecem, os ossos perdem densidade, o metabolismo fica mais lento e, o que é crucial, a mente também perde vitalidade. É o tal do carro clássico deixado na garagem para enferrujar. A metáfora é perfeita. Enquanto o movimento seria como cuidar desse carro, mantendo o motor funcionando. Exato. O movimento funciona como um antídoto poderoso contra esse processo. Ele envia sinais de crescimento para o corpo.
Mesmo em idades mais avançadas, a atividade física regular aumenta a produção de hormônios anabólicos. Os responsáveis por reparar e construir tecidos? Isso, o que fortalece o que é chamado de juventude interna, que é a capacidade do nosso corpo de se manter funcional e resiliente. Isso é muito mais importante do que qualquer aparência externa. Mas aqui entra um ponto fundamental, que é sobre o equilíbrio. Porque a gente vive numa cultura que às vezes glorifica a exaustão, o no pain, no gain, Sim, mas o que a análise propõe é bem diferente, certo? completamente diferente. A mensagem não é que todo mundo precisa treinar como atleta de elite. O segredo está em duas palavras: regularidade e prazer. Regularidade e prazer. É muito mais benéfico fazer uma caminhada prazerosa de 30 minutos todos os dias do que se destruir na academia uma vez por semana e passar os próximos dias com dor. E sem vontade nenhuma de voltar. Exato. O prazer é o que garante a consistência, e a consistência é o que gera os resultados. Isso faz todo sentido. Se não for prazeroso, vira só mais uma obrigação na nossa lista de tarefas, e a chance de abandonarmos é enorme. E esse equilíbrio entre o desafio e o cuidado é a chave. O desafio precisa ser gradual. Tentar algo novo de vez em quando, uma aula de yoga, um esporte diferente. Mantenha o interesse. Mantém o interesse e força o corpo e o cérebro a se adaptarem. Isso mantém, como diz a análise, tanto músculos quanto neurônios em estado de expansão. É um aprendizado constante para o organismo. Então, o que tudo isso significa? Quando a gente junta todas essas peças, a mensagem que fica é que talvez a gente precise mudar completamente a forma como enxergamos o movimento. Mudar a perspectiva. Sair da mentalidade de que é uma punição pela comida que comemos ou uma obrigação para caber em um padrão. A proposta é outra. É ver o movimento como um ato de celebração. Exatamente. Uma forma de gratidão pela máquina incrível que é o nosso corpo. Essa mudança de perspectiva é transformadora, E a análise sugere práticas como a dança consciente. que é basicamente se mover sem regras, sem julgamento, apenas sentindo a música. É como ter uma conversa silenciosa entre você e a vida. É tirar o foco da performance e colocar na sensação. É transformar o exercício em um ritual que conecta corpo, mente e espírito. É lindo pensar nisso. E a frase final do material que analisamos hoje amarra tudo que discutimos com uma simplicidade e uma profundidade enormes. Qual é? Ela diz: movimento é a linguagem que o corpo usa para dizer, ainda estou vivo. É um encerramento perfeito. Mostra que o movimento não é algo que a gente faz. É algo que a gente é. Exato. E isso nos deixa com uma reflexão final, né? Se a dança pode ser uma meditação em movimento, e o exercício, uma prece silenciosa. Se o movimento é, de fato, essa linguagem tão fundamental do nosso corpo, a pergunta que fica é: que mensagem o nosso corpo está ansioso para comunicar se apenas pararmos por um instante para escutá-lo?